Então vamos lá, oficialmente bem-vindo à Masterclass Posicionamento e Comunicação Real. Essa Masterclass, ela sempre acontece após a imersão presencial Mulheres Reais, porque ela tem uma dupla função. Primeiro, dar acesso para quem não pôde estar presente por algum motivo, seja porque está como a Vitória lá em Florianópolis e não pôde estar com a gente na quarta, mas estava conosco lá em São Paulo na terceira edição. Seja trazer uma síntese do que nós vivemos e um grau a mais de profundidade para que nós possamos aprender o conteúdo que a gente viveu. Mi, por que você fala da importância da gente revisar, revisitar, reaprender essa jornada da comunicação real e do posicionamento para mulheres que fazem acontecer? Existe um livro, gente, que eu sou apaixonada por ele. Ele se chama Ensinando a Inteligência. Ele é um livro do professor Peer, que é um dos fundadores da metodologia Anglo de ensino. Não sei se alguém aqui estudou no cursinho do Anglo, pré-vestibular, mas já ouviu falar. Se não estudou, já passou perto de uma escola Anglo, já deve ter visto que o lema do Anglo é aula dada, aula estudada. Se nós apenas formos para um evento, nós apenas escutarmos um podcast, se nós apenas assistirmos um vídeo no YouTube e a gente não parar para estudar o conteúdo que a gente vivenciou, seja online ou seja presencial, a nossa porcentagem de absorção é de menos de 25%. E o objetivo não é que você cresça apenas 25% com Mulheres Reais. Que você consiga, de fato, através do nosso encontro de hoje, absorver, sintetizar, apreender tudo que a gente vivenciou. Ok? Tá certo? Mi, tô agora aqui, não tava com você no sábado, então olha que bênção. Esse conteúdo vai ficar gravado para você poder revisitar quantas vezes for necessária essa gravação para trazer isso para dentro de você. O objetivo do Mulheres Reais é dar acesso para que cada vez mais e mais e mais mulheres se posicionem, se comuniquem e assumam o seu real lugar no mundo. Tá bom? E quem somos nós? O que é o movimento Mulheres Reais, caso você ainda não tenha compreendido? Primeiro, que ele é um movimento social. Então, gente, o Mulheres Reais é o meu projeto social. Ele vem como transbordo dos meus 15 anos empreendendo como mulher. E ele tem como meta, como missão, ser uma plataforma de educação, de desenvolvimento pessoal e de conexão exclusiva para lideranças femininas. Exclusivas para a gente falar de mulher para mulher. Para a gente falar dos bastidores do que é ser uma mulher real e que daí não é aquele conteúdo que é instagramável, sabe? Aquilo que é bonito de estar no palco, mas nem sempre é fácil da gente lidar nos bastidores. Então, essa é a maior função, que a gente seja uma plataforma para orientar, para desenvolver e para conectar lideranças femininas. Isso já aconteceu com mais de 1.000 mulheres no seu primeiro ano de atuação em diferentes cidades. E Mi, qual que é o objetivo, então, das nossas imersões? Qual é o objetivo de eu ter ido para São Paulo? Qual que é o objetivo de eu ter vindo para Avaré na quarta edição? Ou ter ido para Botucatu? Ou ir para Botucatu na nossa quinta edição? Para quem não sabe, Save the Date em outubro. O Rosa vai ser em Botucatu. A nossa quinta edição, que é de Botucatu, já está comemorando, que eu estou vendo as carinhas aqui. Né, gente? Eu tô vendo as comemorações. O objetivo das imersões é que a gente possa reunir essas mulheres reais, tá? Para que a gente juntas consiga ver que a gente pode mais. Juntas a gente consiga ver que não é só a Milena, ou só a Vi, ou só a Mari, ou só a Liane, ou só a Fer, ou só a Kátia. Todas nós temos luz e sombra,
dificuldades e facilidades, o que para uma é mais fácil, para outra é super difícil, o que é uma trava para uma é uma habilidade para outra, e quando a gente está junto, a gente expande oportunidades, tanto de carreira quanto de negócios. Aliás, essa é a primeira dinâmica de toda a imersão. Network. Homem faz muito network, né, gente? Vamos falar a verdade. Desde BNI, maçonaria, Rotary, Lions Club, associação comercial, quantos e quantos ecossistemas são predominantemente masculinos, né, Kátia? Você que lidera uma associação, você sabe o que é isso, é uma mulher liderando uma associação comercial, tá, gente? Kátia, queridíssima, tá aqui. Só que nem sempre teve mulher sentando nesses cargos, são décadas e décadas desse movimento. E é por isso que no começo do Mulheres Reais, o primeiro movimento de dinâmica é para ensinar vocês a fazer network. É para ensinar vocês a se conectarem. Porque se a maré sobe para uma, sobe para todas. Deu para entender isso aqui? Se a maré sobe para uma, a maré sobe para todas. E daí nessa primeira dinâmica de network, a hora que a gente tá juntas, reunidas, né, gente? Nesse mar de gente linda, maravilhosa que fica quando a gente se reúne, eu passo para vocês o princípio do network consciente, do network que de fato faz acontecer. Eu vou revisar ele aqui com vocês agora, tá bom? Primeiro movimento, papel e caneta na mão, para você anotar, ok? Qual é a sequência? Primeiro eu sou interessada. Opa, tá dando para escrever? Deixa eu ver aqui. Sol, seja bem-vinda. Deu para vocês verem, gente, o que eu escrevi ou não? Para mim travou. Travou também. Travou também? Deixa eu pegar aqui de novo, então. Primeiro eu... Agora tá dando para ver? Não. Não? Para mim também não. Então deixa eu escrever direto no Canva, porque eu tava escrevendo com uma ferramenta nova, gente. Vamos pro básico bem feito aqui. Agora vai dar para vocês me verem e escrever, ok? Tá dando agora? Primeiro eu preciso ser interessada. Esse é o primeiro passo. Quando eu vou me conectar com alguém, gente, eu não vou começar pelo meu interesse. Então vamos supor que eu queira aprender sobre como fazer vídeos estratégicos, certo? E eu tô vendo que a Vitória tá aqui. E a bicha manja, que é uma beleza de produção audiovisual. Certo? Eu não vou chegar já metralhando a Vitória de perguntas. Vocês concordam comigo? Porque ela tá aqui nessa imersão por um interesse pessoal dela. Percebe? Ela, no começo, não tá nem um pouco afim do processo do outro. Então, se eu fosse puxar um papo estrategicamente com a Vitória, para que ela me dê uma luz, para que ela me indique uma pessoa, para que ela me dê uma dica de produção audiovisual, eu estou dando aqui um interesse que eu tenho, tá bom? De aprender com a Vi, eu primeiro vou me interessar por ela, eu vou primeiro perguntar para a Vitória. Vitória, o que que te traz aqui hoje, nessa noite? Se você puder abrir o microfone, querida. Eu tô com música ligada aqui, né? Daí, enfim, todo mundo vai escutar um jazz. O que me traz nessa noite é essa conexão com essa mulher maravilhosa, né? Entre tantas aulas que eu poderia estar assistindo agora, a Milena é, sem dúvida, melhor. Ah, obrigada. Então você está interessada na conexão. Eu vou pegar a palavra conexão. Isso. Vamos supor que eu fosse a Suelen escutando isso da Vitória. Certo? Eu vou lá e chamo a Vitória e falo: nossa, Vi, eu também gosto muito da Milena.
E eu vim aqui para a aula por conta disso, que eu já aprendi com ela. O que você aprendeu com a Milena? Por quê? Porque a Vitória relatou aqui que o que ela busca é conexão e que eu sou um ponto de conexão para ela. Então, me interessando pela fala da Vitória, eu começo a me tornar interessante para a Vitória. Deu para perceber isso? Eu preciso estar interessada em e se tornar interessante para o outro. Opa, interessante, tá botando essa aqui. Para só depois que eu me interessei pelo que traz a Vitória aqui e me tornei interessante para a Vitória, contar o meu interesse na Vitória. Olha, Vi, aproveitando, eu vi pelo seu Instagram que você trabalha com audiovisual. Você sabe que essa é uma grande dor minha? Como que você fez para desbloquear a produção de conteúdo? Vi que você participou de um desafio recente. Como que foi para você? Deu para perceber isso daqui? Se eu não compreender essas 3 etapas, eu vou para eventos, palestras, rodas de conversa, encontros na associação comercial, não importa o ecossistema que eu esteja, eu vou estar sempre parecendo uma interesseira. E de gente interesseira, gente, tá todo mundo cansado, vocês não estão? De gente que nem pergunta teu nome, nem sabe direito nada sobre você, não te escuta, certo? Não se mostra nem um pouco disponível para te ajudar e já quer pedir tua ajuda? Se eu não sigo esses passos, eu deixo de criar uma das coisas que eu falei para vocês que eu tenho muito e que foi fruto de construção, que é capital relacional. Foi o capital relacional que fez o Mulheres Reais se tornar o que o Mulheres Reais se tornou em apenas 13 meses. Todo mundo me pergunta como Mulheres Reais se tornou o Mulheres Reais. E daí eu vou ter que falar para vocês, não foi da noite para o dia. Não é da noite para o dia que em 30 dias se faz um evento para 220 mulheres presenciais com 32 marcas apoiadoras. No qual ninguém pagou R$1 para ir em Botucatu, né, Mari? Essa fotinha nossa da primeira edição aqui, né? Mari que está aqui presente. E todo mundo saiu de lá com presente, com mimo, com lembrancinha da Plantando com Amor, com foto profissional tirada. Porque eu construí ao longo da minha trajetória profissional muito capital relacional. Eu sempre entrei num ambiente me perguntando, como que eu posso servir aqui? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir aqui? Como que eu posso ajudar? E não só como eu posso extrair, percebe? Como eu posso explorar. E para ser muito sincera, eu tô bem exausta de pessoas, sabe? Que só estão querendo extrair, explorar e pouco disponível para servir. Na minha empresa de consultoria, esse é o primeiro pilar. Servir. Servir. Se você não serve para servir, você não serve para estar na minha mesa. E comecem a observar as mesas de vocês. Se tem gente lá que é só predador ou só predadora. Talvez, mulher, talvez seja esse o motivo da sua exaustão. Talvez seja por isso que você não tem energia para se posicionar. Entende? Porque ao invés de ter um capital relacional e andar com um bando de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que contribuem, né, Mari? Que tá comigo contribuindo tanto. Liane que tá aqui, Jaque que tá aqui. Você só tem gente retirando pedido de ajuda, sabe? Gente só retirando pedido de ajuda e pouco te ajudando. Perceberam a importância disso aqui, gente? Fez sentido? Esse é o primeiro princípio do Mulheres Reais. Mulheres que aprenderam a fazer negócios conscientes e criar capital relacional
que vai levar elas a sentarem em mesas que jamais elas pensavam ser possível. Né, Jaque, que daqui balançando a cabeça, que estava no palco da 4ª edição, que começou a 1ª edição se perguntando se era para estar lá. É uma corrente, né, Su? É uma corrente do bem. Ó, me emociona. Porque se a gente se ajudar, meninos, vocês não sabem o que a gente é capaz de fazer? A gente invade São Paulo, a gente de repente tem um sax na 4ª edição tocando pra gente, porque a gente merece, a gente tem tapete vermelho para pisar. Deu para perceber isso? Fez sentido? Esse é o primeiro ponto. E daí eu queria dar muito parabéns para vocês, porque vocês escolheram estar aqui. Cara, vocês podiam estar fazendo muita coisa. Mas muita coisa. Porque mulher tem coisa para fazer. Mulher tem muita coisa para fazer, gente. Muita. Só que você decidiu estar. E por você escolher se posicionar, por você escolher se estruturar, gente, eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas. E que você vai se tornar cada vez mais bem paga pela real entrega que você faz. Porque o meu objetivo é que vocês aumentem o real valor de vocês. Se você está cobrando 200, que você cobre 300. Se você está cobrando 500, que você cobre 1.000. Porque eu comecei vendendo a minha sessão a R$50. Vocês acreditam? Pelo amor de Jeová, né, gente? Como pagar essas contas? Não sei. Percebeu? Porque eu sentava em locais, eu estava em mesas que não tinha esse valor. Não tinha esse capital relacional, ele foi construído. Agora, eu precisei definir o que eu queria. Então, pega o teu papel e a tua caneta na mão agora, senhora. Escreve. Escreve. É importante que tenha a escrita, gente. Mi, por que é importante ter a escrita? Porque quando a gente traz sinestesia, ó, sinestesia, o nosso cérebro aprende melhor, porque tem a nossa letra e você começa a fazer parte. Tá bom? Então escreve. O que você quer aprender aqui nessa imersão, nessa masterclass que a gente está fazendo? O que você quer sair daqui aprendendo o quê? Viu? Isso, tá vendo? Tenho amigas que trazem. Viu, Dri? Tenho amigas que te trazem. Vai ficar gravado, tá? Para você que, porventura, a Dri escreveu aqui no chat, vai ficar. Se eu fosse você, eu permanecia para revisar depois, tá bom? Que é o famoso amanhã começa, mas a gente não começa, né, gente? É aquela história que vocês conhecem, certo? Escreveu o que você veio buscar? No final desse encontro, eu vou perguntar se você conseguiu receber. E eu vou abrir para a gente trocar. Porque se porventura eu não falei algo que você veio buscar, eu faço questão de te entregar. Que eu quero honrar quem tá aqui ao vivo, tá bom? Então, se porventura tal coisa, faço questão de te entregar. Para honrar você que tá aqui. E eu quero que cada vez mais, gente, vocês compreendam que os nossos encontros não são eventos. Eu quero que cada vez mais a gente entenda que aquele momento que a gente viveu sábado juntas e que a gente viveu lá em março em São Paulo, eles sejam molas propulsoras para que você se movimente, porque essa é a função do movimento. Para que você tire a bunda da cadeira, entendeu? Ou o celular do bolso e comece a utilizar isso como um canal de comunicação. E não um lugar só para ver meme, não, entendeu? E só para você ser telespectadora do canal alheio. Mas que seja, de fato, uma mola propulsora para que você se movimente. Para que você se movimente, tá? Essa é a principal função. Isso aqui foi pensado, gente, para você que é uma excelente profissional, mas ainda está com dificuldade de atrair clientes que sejam congruentes com você, que não sabe como ou o que postar,
para atrair esse cliente? Não está conseguindo transmitir o seu valor na tua comunicação. Se eu for sentado para tomar um café com você, eu vou ter uma percepção, mas se eu olhar o teu Instagram, aquilo lá não está condizente com o teu valor. Já comprou muito curso e mentoria de marketing, mas não está aplicando ou está saindo frustrada porque não era bem o que você pensava. E você que deseja ser bem paga e reconhecida, sem ser alguém que só faz post, sabe? Que só se expõe na internet. E esse é um conceito que eu queria trazer muita clareza para vocês, tá? Existe uma grandiosíssima diferença entre se expor versus se posicionar. Tem muita gente que é exposta nas redes sociais, mas não tá nem um pouco posicionada. Expõe a vida, o filho, a criança, o cachorro, o papagaio, sabe? Às vezes o corpo. Tem uns corpinhos que vale bem, viu, gente? Mas que não tá bem posicionada. E eu queria aqui, como professora que sou, que vocês entendessem o que é uma posição. Se vocês pegarem o celular de vocês e vocês digitarem, seja no Uber ou seja no Waze, no Google Maps, um lugar, ele vai ter uma posição. O que é uma posição? Ele tem X e Y. Ele tem uma coordenada geográfica, certo? Quando você manda a localização para alguém, fui lá para Piraju, né, Kátia? Fui lá na Associação Comercial de Piraju, com a Josi. O que a Kátia fez? A Kátia mandou a localização da associação, ou o endereço, certo? Se eu não tiver o endereço da associação comercial ou a geolocalização ali que você mandou pelo WhatsApp, dificilmente eu chegaria, porque eu não conheço Piraju e eu não saberia chegar até a associação. Certo? Vou agora pegar o teu processo. Se eu não tenho o teu endereço, como que eu vou te achar? O que é o endereço no digital? É eu te pesquisar e eu te encontrar. E ao eu te encontrar, que eu te veja como você deseja ser vista. Que você seja vista como profissional, como congruente, como foda naquilo que você faz. Porque, gente, só tem mulher foda aqui, tá? Tô olhando aqui quem chegou. Pamela maravilhosa, doutora Gabriele, Sol, doutora Michele, Nayara, Nadine. Só mulher top. A questão é, você é encontrável? Porque se eu não conseguir te encontrar, ou se eu te pesquisar e não te localizar como uma profissional de referência, é como se a sua empresa tivesse presente no 10º andar, na sala 102, sem placa no prédio, sem placa no elevador, sem placa na porta. Então tá sendo, na verdade, um milagre o cliente te achar. Porque ele tem que se esforçar muito, cara. Para ele te achar, ele tem que conhecer alguém que conheça você, que te venda e que leve ele até o 10º andar e abra a porta e fala, entre. Doutora Mari é uma dentista maravilhosa. Deu para perceber isso? Quem tá te vendendo, se eu não consigo nem te encontrar, é o teu cliente. E daí, sabe o que você está dependendo? De um vendedor que nem é funcionário seu? Tu tá dependendo de um vendedor que nem é funcionário seu. Ah, fica difícil, né, senhora? Ah, fica difícil? Fica difícil eu te localizar. Ou acontece, por exemplo, de você vir aqui na imersão, você veio presencialmente, certo? Fui lá, te abracei, né, Su? Fui lá, abracei a Su, falei que querida, que maravilhosa. Só que para eu continuar em contato com a Su, porque eu não tô com a Su todos os dias, certo? É uma nossa vida corrida aqui, meu, tal. Eu vou continuar vendo a Su aonde? Qual que é a primeira coisa que eu peço pra Su? Eu viro pra Su e falo assim, Su, qual que é teu arroba? Deixa eu te seguir para eu continuar te acompanhando. Aí eu olho às vezes e falo assim, nossa, mas que diferença. Qual que será que é de verdade? Essa daqui ou essa daqui? A que eu acabei de abraçar?
Ou essa que eu tô enxergando? Deu para perceber isso, gente? Se posicionar é dizer para o teu cliente aonde eu te encontro, como que eu te encontro. E esse é o objetivo da nossa comunidade, para que cada vez mais mulheres reais sejam encontráveis e localizáveis. E ao eu te encontrar, que eu te encontre posicionada como uma rainha, filha do rei dos reis, que merece estar bem posicionada. Foi assim que surgiu o movimento e eu tô deixando aqui tanto o link da comunidade quanto do Instagram, porque, gente, esses são os nossos canais de comunicação hoje, tá? Uma vez por mês na nossa comunidade oficial você vai ter uma aula gratuita sobre isso. Eu sempre produzo conteúdo e todas as novidades do movimento eu posto no @Mulheres Reais, ok? Então, como que eu fico sabendo de todos os movimentos? Na nossa comunidade fechada do WhatsApp. Vocês viram que eu não fico mandando 500 mil coisas, é só os informes mesmo. E no nosso Instagram. Ali são os canais, tá bom, gente? Esses são os canais oficiais. Se você ainda não segue, se você veio a convite de uma amiga, né, recebeu esse link, entre, siga, para que você possa ter acesso a tudo que está sendo criado aqui nos bastidores. E talvez, se você não me conhece ainda, queria dar, né, a liberdade aqui de me apresentar. Eu sou Milena Rosa, eu sou formada em Engenharia e Gestão Empresarial, sou especialista mestre e doutora pela Unesp e pós-graduanda em Psicologia da Educação. Tenho mais de 20 mil horas de atendimento individual, então conversando um a um com empreendedores, eu tenho mais de 20 mil horas comprovadas, deve ter sei lá quantas agora. Mais de 2.000 horas em treinamento corporativo e decidi criar um método próprio que eu pudesse levar tudo que eu vivi dentro dos ecossistemas de negócios, seja no Hub de Inovação do INSPER, seja na McGill University no Canadá que eu estudei, seja na Universidade de Portugal que eu estive, seja o que eu vivi dentro dos meus bastidores para mulheres, tá? Então eu realmente me especializei para atender negócios e marcas femininas. Tá, mas por que tem homens que você atende? Porque tem muitos homens que hoje vendem para mulheres. Então, eles têm negócios que vendem para o público feminino. Por exemplo, um médico que eu atendo que é endocrinologista, tá, gente? O público dele é predominantemente feminino, ok? O meu método, ele é baseado no servir, administrar, encantar e comunicar. E eu digo sempre nos meus treinamentos que a comunicação, ela vai ser fruto desse tripé muito bem estruturado. Se eu tenho clareza do meu servir, se eu administro muito bem os dons e talentos que Deus me deu, e eu procuro encantar cada pessoa que se senta na minha frente, a comunicação vai ser só um megafone daquilo que eu já faço nos bastidores. A minha dor e a criação do movimento Mulheres Reais é porque eu vi muita gente servindo com excelência, administrando bem os dons e talentos que recebeu. Porém, encantando muito, né? Quem estava ali no presencial, porém, invisíveis e não comunicadoras daquilo que já fazem, daquilo que já são. E talvez você seja uma dessas mulheres. Eu acredito muito que CPF e CNPJ estão juntos. Que os bastidores e os palcos precisam ser congruentes, porque senão você não sustenta o teu crescimento. Que o online tem que ser a extensão do teu presencial. E que o que determina a segurança de alguém comprar de você é o teu nível de congruência, de estruturação e de quanto que isso está integrado dentro de você. É por isso que eu falo que para cada minuto de palco que vocês verem, para cada minuto de stories que vocês verem, saibam que aquela pessoa que está ali, ela investiu pelo menos 59 minutos de bastidores. Na minha jornada, nada revelou mais bastidores do que a jornada empreendedora. A jornada de liderança, de tomar a frente de algo. Porque empreender, gente, não é só para ter CNPJ, tá? Tem muita gente que tem CNPJ e não é nada empreendedor. Nada empreendedor. Mal é mal administrador, tá bom? Empreender é o ato de transformar problemas em solução.
E para mim, essa é a maior jornada de cura. Porque na hora que você tem que fazer um pitch, se posicionar, abrir uma live, subir no palco, os bastidores se revelam. A insegurança, o medo, a procrastinação, a preguiça, o medo da exposição vem à tona. E é com isso que eu mais trabalho hoje. Eu vivo isso já há bastante tempo. Esses resultados, eles acontecem já há bastante tempo. Mas o meu segredo de tudo, e vocês viram que eu faço sempre questão de honrar, é porque é ele. Se vocês perguntarem, Mi, como é que você dá conta? É ele. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tá? Empreender cura. A frase que eu disse aqui, empreender cura. Porque empreender revela bastidores. Bastidores. Se você ainda não entendeu isso, provavelmente você está sendo mais amadora do que profissional. E eu falei lá na terceira edição, amador é aquele que ama a dor de nunca se tornar quem já é. E ficar só nos bastidores e nunca chegar no palco. E daí nós começamos o Mulheres Reais. Essa foi a introdução. Né? É a introdução. Empreender, ele é o ato, a Su está perguntando aqui, é o ato de transformar problemas em solução, desafios em oportunidade. Não é sobre CNPJ aberto. Tem muita gente que empreende dentro do CNPJ do outro. O que é isso? É aquele líder, é aquela coordenadora que o CNPJ não é dela, mas ela tem uma postura empreendedora. Tá, Su? Cada problema que vem, ela fala, tá, daqui, o problema é meu. Eu vou resolver. Eu não vou passar para frente a bola, eu vou resolver. E daí nós começamos, e eu vou passar aqui um pouquinho sobre cada painel. A gente começou com o Danilo do Estúdio CAS, louvando e mostrando todo o trabalho dele com a música, porque o louvor vem sempre na frente. E eu queria que vocês anotassem isso. Toda vez que forem abrir um campo, toda vez que vocês forem trabalhar com o feminino, toda vez, gente, que vocês forem trabalhar com o feminino, comecem louvando. O louvor é a cavalaria de Deus. Má, bem-vinda. O louvor é a cavalaria de Deus. Por isso que nós começamos com o Danilo louvando. Tá difícil? Louva. Deu certo? Louva. É por ele, é com ele. Isso é muito importante. Isso vai blindar vocês de muitos desafios. Toda vez que uma mulher se levanta, vocês podem ter certeza que uma guerra espiritual começa. Porque quando uma mulher se posiciona, se comunica, se predispõe a liderar, gente, uma família se muda. Uma geração é mudada. Entende isso? O primeiro milagre aconteceu porque uma mulher se posicionou e falou, faça de acordo com a vontade dele. Ok. Tá bem. Ok, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Comecem louvando. É por isso que sempre eu começo com louvor. Depois nós começamos os painéis. E antes de começar os painéis, se os slides tivessem funcionado, essa seria a programação, eu ia explicar um pouquinho para vocês, e eu vou explicar aqui agora, por que a comunicação é a dor do mundo. Por que hoje a dor do mundo é a comunicação? E por que ela é só um sintoma, é só a pontinha do iceberg de um problema muito maior. Vocês vão ver em diversas publicações de diferentes jornais. É a boa comunicação que vai ser uma das habilidades mais exigidas pelo mercado de trabalho. Né? O Warren Buffett, que é um empresário investidor americano, tem uma frase dele, né, que foi publicada na revista Exame, que diz: a única maneira fácil de acrescentar 50% a mais do que você vale hoje, pelo menos, tá, gente? 50%. É aprimorar suas habilidades de comunicação. Por isso, aprender a se comunicar, inclusive aprender a se comunicar com as máquinas, com a IA, é o que vai fazer com que você, de fato, não só sobreviva, mas tenha uma boa vida num futuro muito próximo.
Por isso, a comunicação ela é um termômetro hoje. Quando uma comunicação hoje está travada, gente, ela é sinal de coisas muito mais submersas. A comunicação não está equalizada, o posicionamento não está equalizado, ok? Significa o quê? Que está faltando visão, que está faltando processo, que está faltando confiança naquilo que você entrega, que está faltando alinhamento estratégico, principalmente para nós mulheres que normalmente fazemos muito. Eu brinco que a gente pensa e faz. Pensa e faz, pensa e faz, pensa e faz. E vai no fazejamento. E não no planejamento estratégico, intencional, congruente. E quando a gente viu, a gente já falou. Quando a gente viu, a gente já falou. Ou quando a gente viu, a gente já silenciou. Por isso a comunicação hoje ela é um termômetro de como é que tá por debaixo dos panos os outros processos dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de um perfil. Qual que é o erro mais comum que eu observo? Muitos experts, mentores, profissionais, consultores tentando resolver a dor, atacando apenas a comunicação, que é só um sintoma. Então, se dizem para você que você tem que fazer um post bonito, que você tem que falar melhor, que você tem que treinar a oratória, e eu não estou dizendo que isso não é bom. Mas isso é como tratar a febre sem tratar a infecção. É importante eu tratar a febre? É. Mas se eu não tratar a causa, eu vou continuar com a infecção. Por isso a comunicação ela é apenas o sintoma visível da falta de uma estrutura invisível. Para eu compreender um pouco sobre como tá essa minha estrutura, eu pedi para vocês fazerem uma selfie nessa hora. Lembra que vocês tiraram uma selfie de cara lavada sem filtro? Lembram desse movimento? Qual que era o objetivo desse exercício? A pergunta que eu fiz para vocês na sequência. Quais são as 5 pessoas? Lembram? Quais são as 5 pessoas que hoje, quando você pensa em se comunicar na internet, em se posicionar, em destravar a tua comunicação, ela vem na sua mente? O que que isso representa? Isso representa, gente, um ganho secundário. Guardem esta frase na vida de vocês. Tudo que você faz ou tudo que você não faz tem um ganho secundário. Então, se eu perguntar para vocês, o que você vai ganhar se você se comunicar? Aí você vai falar, vou ganhar posicionamento, vou aumentar minhas vendas, vou desbloquear isso, certo? Vou me tornar encontrável no digital. Perfeito. E o que você perde se você não obter isso? Se você não conseguir se posicionar, se comunicar no digital? Eu vou perder de vender, eu vou perder de ser encontrável pelos meus clientes, eu vou perder contatos profissionais, relacionamentos. Ok, deixa eu te falar. Apenas 20% das pessoas se movem pelos motivadores, pelo que você vai ganhar fazendo, ou pelo que você vai perder não fazendo. Tem um livro que se chama Pelo Amor ou Pela Dor. E nesse livro, Pelo Amor e Pela Dor, a Ximena até citou na fala dela. Xi, seja bem-vinda a essa roda. Nós vamos perceber que nós deixamos de nos mover, né? Cerca de 80% aqui. Nós deixamos de nos mover pelos sabotadores de dor ou pelos sabotadores de prazer. O que é isso? É você reconhecer o que você vai perder ao se posicionar. É o carinho de quem? É o olhar de quem? É a crítica de quem? Quais são essas 5 pessoas?
Quais são esses 5 lugares? E o que você ganha continuando não encontrável, pequena, não posicionada, não comunicada? Tem um ganho secundário, mulher, que hoje é mais importante para você do que o teu posicionamento. Hoje isso é mais importante para você do que o teu posicionamento. E é preciso que você tome consciência para trabalhar o que te sabota e para alimentar o que te motiva. Se você não der nome aos bois, a boiada passa em cima de você. Expressão do interior, né, gente? Se você não der nome aos bois, a boiada vai passar em cima de você. E esse foi o exercício que a gente fez. Para que você sentisse, fazendo a foto, aonde dói. Se é leve, se é gostoso, se é confortável, ou não se ver. Esse é o maior desafio das pessoas pegarem o celular, sabia? Porque quando elas pegam o celular e elas abrem a câmera, elas se veem. E daí vê a realidade tal qual ela é. Se eu pegar aqui, gente, ó, vou ver minhas marcas de expressão, a espinha que saiu na ponta do nariz que eu passei corretivo para estar aqui com vocês, que decidiu sair hoje. A gente vai ver a realidade tal qual ela é. E tem algo inconsciente que você ganha hoje não se comunicando. Tem um enfrentamento que você não precisa ter. Tem um medo que você não precisa transpor. Tem grupos que você vai continuar pertencendo porque não vão te chamar de blogueirinha. Nomeie. Quando a gente dá nome aos bois, a gente coloca ordem. E esse é o primeiro princípio para a gente conseguir se comunicar. E eu decidi levar isso para as mulheres porque eu cansei muito, gente, de soluções rasas para problemas profundos. Isso é um problema muito profundo. Não é uma variável, não é um movimento que vai desbloquear toda a tua real comunicação, entende? E tinha gente que dizia que era só uma estratégia. Ai, só usa esse hackzinho. Só usa essa estratégia aqui. Só faz desse jeito. Você acha que a Fer vai se comunicar igual a Nayara? Que vai se comunicar igual a Márcia? Que vai... Gente, são realidades diferentes, contextos diferentes, bastidores diferentes. Não dá pra gente tratar isso de uma forma rasa. A gente precisa tratar isso de uma forma profunda. Porque o problema da comunicação não é uma única variável, são múltiplas variáveis. E daí eu digo, né, eu gosto muito de usar essa pirâmide como um exemplo, que a tua comunicação externa, ela vai ser o reflexo da tua comunicação interna. O teu CPF bem estruturado, a tua vida prazerosa, te ajuda a ter um CNPJ lucrativo. A comunicação, ela só vai ser um sintoma. A gente precisa organizar a casa. Por isso que as meninas que passaram pela mentoria ou quem é cliente meu individual, a gente não começa comunicando. A gente não começa lá ajustando a bio, né, Ximena? A gente não começou lá na bio, a gente foi olhar para o método. A gente foi dar nome para as coisas, a gente foi organizar quem é a pessoa que a Ximena atende. Certo? O que faz sentido para ela? Qual é, de fato, a estrutura que a gente precisa trazer para daí comunicar? Aquilo que já existia, tá? Porque a Ximena já era essa potência. Só precisava estruturar internamente qual era a persona, qual era o produto, qual era o lugar, né? A praça que a gente ia pôr isso para jogo. Para daí, gente, fez isso aqui, essa mulher o quê? Parecia uma metralhadora. Certo? Por quê? Porque organizou, trouxe ordem. Esse é o princípio da ordem. E daí, gente, nessa jornada, cada vez que a gente se posiciona um pouquinho mais, se comunica um pouquinho mais, a gente vai se tornando o quê? PhD de nós mesmas. O Osho, ele tem uma frase que diz, né? Se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade. Eu gosto de dizer que se a vida é uma escola, e os relacionamentos são a universidade, empreender a pós-graduação. Porque não basta
Aprender, a gente precisa se pós-graduar na gente mesma para entender o que nos trava, o que nos bloqueia, o que nos dá medo, o que é mais tranquilo, o que é mais leve. A gente vai se tornando PhD de nós mesmas. E daí isso acabou se tornando um lema. Coloca a ordem dos fatores altera o produto. A Feira Ock, que é minha mentora espiritual, fala muito disso. Coloca a ordem nas coisas. Olha para isso, olha para o teu CPF para construir o teu CNPJ, não inverte a ordem. Entenda que para cada minuto que você for gravar um vídeo, subir num palco, você vai ter que ter trabalhado os seus bastidores antes de subir no palco. Deu para entender, gente? E daí eu queria que vocês pegassem papel e caneta na mão para anotar essa estrutura, porque isso eu não consegui projetar lá, tá? No período da manhã não estava funcionando a projeção, não consegui projetar essa estrutura. São 2 pirâmides, pode fazer 2 triângulos aí no teu papel e caneta, tá? A primeira pirâmide é a do CNPJ. Comunicar é a pontinha desse iceberg, certo? O que eu preciso estruturar antes, então, Mi? O meu servir. Qual vai ser o meu produto? Qual vai ser a minha prestação de serviço? Para que eu quero me comunicar? Se você não tiver uma clareza do para quê, e esse servir, gente, pode ser monetizável ou não. A Márcia trouxe, inclusive, isso na fala dela. Eu posso querer trazer um servir de legado. Ok? E esse servir de legado não é um produto monetizado, entende? Só que é ter clareza do que eu quero. Eu quero transmitir que legado, qual é esse legado, como que eu desejo registrar esse legado. Eu vou trazer clareza para essa base. Essa é a base da pirâmide, tá bom? Se eu não tiver essa clareza da base, as outras coisas vão ficar meio capenga. Então, o primeiro ponto na jornada de comunicar é eu ter clareza do para quê. O para que é o meu servir. Vou dar um exemplo da Fer que tá aqui, tá? A Fer Cumbica. Existe a Profetize, que é a marca dela de camisetas, nossas camisetas maravilhosas que foram estampadas lá, certo? Talvez se não existisse a Profetize, a Fer ia falar assim, ai, pra que abrir Instagram? Pra que ter que me posicionar? Pra que isso? É por isso que muitas pessoas que estão no CLT ou no concurso público não veem um propósito de se posicionar, de investir tempo, energia, dinheiro, certo? Para se posicionar. Porque dentro da função que executa, não enxerga esse propósito. O que eu, Milena, recomendo se esse é o teu caso, tá bom? Se você é uma liderança feminina que está dentro de um CNPJ e empreende, né? Empreendedora no CNPJ alheio, certo? Tem uma postura de resolução de problemas, mas não é o teu CNPJ. Comece a trazer propósito para o que você faz. E coloque como base dessa pirâmide a tua carreira. Por que é importante eu me posicionar na minha carreira? Antigamente, eu dei o exemplo, certo? Meu pai precisou aprender uma única coisa para se manter numa profissão por 35 anos. Meu pai aprendeu a datilografar. Parou na 4ª série, aprendeu a datilografar com 13 anos, entrou no cartório, se aposentou no cartório. Essa foi a vida do meu pai. Naquela época, era suficiente. Eu o quê, gente? Tive que aprender a datilografar, porque ele me forçou, na minha época já nem era mais tão necessária. Aí depois tive que entrar o quê? Na Microlins para aprender o quê, gente? O Windows 95, depois tive que fazer o curso do Windows 2000, Axis, não sei o quê. Por quê? Porque eram as ferramentas necessárias. Hoje a gente está aprendendo o quê? Chat GPT, cloud, inteligência artificial. Não é isso que a gente está aprendendo? Que é outra época. Outra época. Por que eu estou falando isso para vocês? Antigamente, você não precisaria trabalhar a tua comunicação como estratégia de se manter no mercado. Só que LinkedIn tá aí para te contar o contrário, minha filha. Na nossa vez. Vocês já viram esse meme na internet? Na minha vez tá desse jeito? Na minha vez, na tua vez, minha filha, existe LinkedIn. Então, coloca se talvez você é uma liderança corporativa, ou de um CLT de concurso, nesta base, a manutenção da tua carreira.
Porque numa próxima entrevista de trabalho, o RH vai olhar. Deu para entender isso aqui? Agora, se você é empresária, empreendedor, etc., talvez dentro do teu servir você observe que no teu mercado o Instagram faz mais sentido. O YouTube faz mais sentido. Percebe? Beleza, Mi, já sei para quê. O meu servir é esse daqui. Beleza. Então vamos administrar esses dons e talentos que você tem, esses recursos disponíveis. E daí aqui, gente, a hora que eu entro muito na questão de administrar o tempo, certo? Porque se eu tenho clareza do para que e o que eu faço, eu preciso administrar os meus recursos, dons e talentos, especialmente dinheiro e tempo. Vou pôr um reloginho aqui que eu não vou saber desenhar muito bem, mas tudo bem, reloginho. Imaginem, gente, imaginação. Tá? Para que eu consiga encantar todo mundo que senta na minha mesa. O encantar, gente, é para que cada pessoa que você preste o teu serviço, que você venda o teu produto, ela tenha o efeito que eu chamo de uau, é melhor do que eu esperava. Caramba, passar por uma aula com a Michele é melhor do que eu esperava. Deu para pegar isso daqui? Se eu tenho clareza do meu servir, se eu tenho clareza de como gerenciar meus dons, talentos, tempo e dinheiro, se eu estou encantando todo mundo que senta na minha frente, a minha comunicação ela só vai ser o que eu chamo de megafone. Ela vai comunicar aquilo que já é real. Aquilo que já é. Você já faz o que você faz com excelência. Você já administra os dons e talentos que você tem. Você já encanta quem senta na tua mesa. Levar isso para o Instagram, para o LinkedIn, para o YouTube, é só colocar um megafone para que essa mensagem chegue mais rápido. É só isso. Qual que é o rolê? A pessoa não sabe direito nem o que faz, nem para quem faz. Desculpe o termo, mas administra que nem o nariz. Precifica olhando o preço do concorrente. Eu quero morrer. Não se preocupa em cuidar dos detalhes na hora de atender alguém. Com amor, com presença, com carinho. Aí, minha filha, lógico que os sabotadores vão gritar na hora de se comunicar, porque ela sabe que ela está comunicando uma mentira e não uma verdade. Olha que loucura. Babado isso aqui, né? Agora, outra coisa que me irrita. Tem gente que faz tudo isso aqui e que deveria estar lindona na internet. E tá o quê? Muda. Silenciada. Não fala. E a gente precisa ficar escutando um bando de asneira de gente que não faz merda nenhuma falando. Eu quero morrer. Babado isso aqui, né? Babado isso aqui. Tudo bem a pirâmide número 1? Beleza? Vamos para a pirâmide número 2. Agora eu vou falar do CPF, senhoras. Senhoras, preste atenção. Para isso aqui tá equalizado, eu vou falar a palavra equalização porque eu não acredito muito na palavra equilíbrio, tá? Eu sou mulher, gente, eu não sou uma pessoa equilibrada, eu tenho consciência disso. Por quê? Porque nós somos cíclicas. Ontem, quem viu meu post sabe que eu tava o quê? Triste. Não tava Brastemp. Aniversário de falecimento do meu pai é um dia triste. Ponto. Então, eu sei que é um dia que em algum momento do dia trabalhei normal, atendi normal, fui no parque tecnológico normal, fiz proposta comercial, fiz a segunda-feira arroz com feijão. Eu fui Brastemp, Ximena? Não fui, amiga. Não fui. Eu fui o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Depois eu fui para casa o quê, gente? Sentar no meu sofá e chorar. Tá bom? Essa foi a Milena dessa segunda-feira. Porque a saudade dói. Então falar que eu vou estar sempre equilibrada? Ah, gente, vamos ser sinceros. Você tem TPM, eu também. Se eu não tem TPM, você tem menopausa. Jesus me ajuda que eu tô com medo que eu tô chegando perto desse negócio aqui. Jesus, tá chegando.
Vi minhas amigas já vivendo, eu falo, Senhor, é isso aqui que me espera aqui, ó. Eu vejo minhas amigas e falo, isso aqui que tá me esperando, entendeu? Igual de doido. Nós somos cíclicas. Então, eu acredito em equalização, certo? Eu vou dar o meu melhor e eu vou equalizar essas emoções, eu vou equalizar essas coisas para que as coisas possam fluir da melhor forma. Tá bom? Assim como na pirâmide do CNPJ, tá? Assim como na pirâmide do CNPJ, na pirâmide do CPF, o físico, ele é só o sintoma. Como foi bem tratado pela Fernanda, né? Na palestra do alívio da dor feminina, certo? Na fala dela. O físico vai o quê, gente? O físico vai deflagrar o que tá acontecendo, certo? Aí dói as costas, aí dói a cabeça, não é isso, gente? Aí vem cólica, aí vem endometriose, aí vem não sei o que no seio, não é isso? Aí o cabelo cai, a unha quebra. O que é? Sintoma. Sintoma. Aonde o rolê começa? Aonde o rolê começa? Lá embaixo. E antigamente eu dizia que tudo começava na mente. Até eu entender que tudo começa no espírito. Porque eu sou engenheira, né, gente? Então, primeiro eu era uma pessoa o quê? Racional. Lógica. Me prova por A mais B mais C mais D mais E. Entendeu? Esse era o meu universo. Esse era o meu universo. Me prova. E se não provasse, eu não acreditava. Até compreender que tudo começa no espírito. E entenda espiritual aqui, gente. Tá tudo bem se você não tem a mesma crença que eu tenho, tá? Não é sobre isso. Não tô querendo vender crença pra ninguém. Tá? Não é sobre isso. É sobre você entender o que você acredita. Aqui é sobre crenças. E se você não acreditar em você, você acha que vai sair como o seu produto, seu negócio, seu serviço, sua comunicação? Entende? Me ajuda a acreditar que eu sou filha de Deus, entende? Já me sinto importante só por acreditar nisso. Certo? Já me sinto merecedora só por acreditar nisso. Me ajuda, mas vê o que você acredita, certo? O que você acredita, inclusive, sobre você, sobre o que você merece. Então, tudo começa no espiritual. Ok, minhas crenças estão ok, minha prática espiritual de reconexão comigo mesma tá ok. Tá, então vamos para a mente. E o teu conhecimento? Certo? Você tá se nutrindo de boas coisas? Como que andam os filmes que você tá assistindo? Os livros que você tá lendo? As conversas que você tá tendo? Porque isso vai atacar as tuas emoções. E daí, gente, somos seres emocionais. Somos seres emocionais. Sentimos. Olha só. E sentimos muito. Pegaram isso aqui? Foi? Para eu ter um CPF que vai sustentar tudo isso aqui no CNPJ, eu preciso cuidar do meu espírito, das minhas crenças, de como eu tenho alimentado a minha mente, porque mente vazia é oficina do diabo, gente, minha mãe sempre fala isso. Vou ter que cuidar das minhas emoções. A terapia tá em dia, eu sempre brinco, quem vai empreender, eu falo, terapia tá em dia. Se não tiver, vai deixar em dia, minha filha, que isso aqui é da chabu. Você vai pipocar no meio do rolê. E como é que tá o teu cuidado físico, né? Eu até brinquei no palco que tem coisa, gente, que se a sua B12 não tiver em ordem, você vai estar depressiva mesmo, entendeu? Vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de rotina, vai cuidar do teu corpinho também. Tá? A gente precisa cuidar do nosso físico também. Tudo bem aqui? Esse não tinha dado para projetar no dia, mas eu fiz questão de trazer para a aula de hoje. Pode ser que por falta de estrutura em alguma das partes dessas pirâmides é porque esteja tão difícil assim você se posicionar. Pode ser que essa estrutura esteja meio precisando de embasamento. Precisamos de força. Essa pirâmide aqui, gente, ela virou um método muito detalhado. Então, eu aprendi na minha jornada, inclusive esse era um modelo mental que eu utilizava no INSPER, no Hub de Inovação. O Tomás
trabalha muito isso, né? Que é um dos professores de empreendedorismo, que era meu colega de lá. E a gente fala que primeiro a gente precisa entender o ser que vai abrir a empresa, o servir que ele vai colocar no mundo, para ver se ele tem um problem solution fit, que é o quê? Ele resolve um problema real com uma solução real. E daí encantar, administrar e comunicar. Porque, gente, a partir do momento que eu defini o meu produto, para as mentoradas que estão aqui, certo? Encantar é encantar sempre, administrar é administrar sempre, comunicar é comunicar sempre. Tem data de início, que é a hora que você abre o carrinho pela primeira vez. Certo? Ou abre o perfil pela primeira vez. Certo? A partir daí, minha filha. A partir daí, bem. A partir daí é... Eu brinco, quando você vê uma loja de roupa, ela abriu uma vez só? Ela fez vitrine uma vez só? Não. Instagram é o quê? Vitrine. Vitrine toda semana, minha filha. Se a loja não trocar a vitrine toda semana, tu não entra para ver que tem roupa nova. Ela faz fechamento do mês toda semana. Tu vai fazer fechamento do mês toda semana. Vai encantar cada cliente que entrar na loja. Cada cliente que entrar na tua lojinha precisa ser encantado. E só assim você vai liderar o teu segmento. Qualquer que seja esse. Isso se dá de uma forma muito mais detalhada, né? Tem muita gente que chega, eu quero escalar minha mensagem. Daí eu falo, você já explorou a tua jornada? Tua linha do tempo, a tua linha de vida? Você já descobriu uma solução verdadeira que você consegue resolver com os dons e talentos que você tem? Você já validou isso, comunicou, encantou, entregou, administrou? Aí você vai escalar. Senão a gente vai escalar o quê? Uma mentira. Pegaram isso? Isso é embasamento. Senão vira uma escala de nada com coisa nenhuma. Vira uma escala de nada com coisa nenhuma. E daí eu falei para vocês que eu sei que a maioria de vocês já tentou fazer isso. Certo? Que a maioria de vocês já tentou integrar, já tentou trabalhar com congruência, que essas bases, muitas das vezes, foi de dor. E foi observando muitas mulheres, eu contei para vocês que eu tive consultoria de imagem, de brand pessoal feminino, por 6 anos com a Gi. Lá a gente teve o Planner da Mulher, que foi uma revista que era distribuída em Botucatu e região. Mais de 10 capas, de 10 conteúdos. Foi assim que foi surgindo o Método Rosa. Porque essa jornada que eu acabei de mostrar para vocês, né? Esse fluxograma, ele não era específico para mulheres quando eu atuava no mercado. Então, quando eu vou lá e eu atendo o Parque Tecnológico de Botucatu, quando eu vou lá para São José, quando eu fui para São Paulo, para Florianópolis, na Associação Catarinense, parece que, assim, encaixava até o capítulo 2 para mulheres, gente. Mas para gente aquilo não encaixava direito. Inclusive, essas são fotos da imersão lá de Floripa. A Vi, se ela ainda estiver aqui, ela vai reconhecer que é lá no Oca. Foi assim que surgiu o framework que vocês receberam no kit de vocês. Então, dentro do kit de vocês, vocês receberam esse framework do Método Rosa. Fiquem tranquilas quem não estava lá, né, e está assistindo aqui gravado, uma amiga indicou para você estar aqui, você está aqui. Certo? Eu vou mandar esse PDF para vocês, tá bom? Fiquem em paz que isso vai para vocês hoje lá no nosso grupo, tá? Na nossa comunidade do WhatsApp. Tá bom? Esse PDF vai para vocês. E daí eu falei para vocês que como mulheres, para que a gente aprenda a florescer, mesmo mediante a todos os espinhos, né? A gente quer tranquilo empreender sendo mulher, é tranquilo liderar sendo mulher, não é mesmo? Tinha uns capítulos a mais naquele framework, certo? Os capítulos a mais, né, Su? Não bastava ser ter os capítulos a mais nas nossas histórias, certo? E daí que veio o Método Rosa. Que é o quê, gente? Esse é um convite para vocês fazerem. Vocês podem fazer esse fluxograma do Rosa uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada virada de estação. Então vai chegar o inverno, eu faço, vai chegar o outono, eu faço, vai chegar a primavera. Que é parar para refletir. Começa com isso. Deixa eu refletir. O que está acontecendo?
Deixa eu pausar um minuto, colocar uma música, um louvor, respirar. Deixa eu refletir, o que está acontecendo? Deixa eu reconhecer o que aconteceu na minha semana, na minha realidade. E deixa eu me reconhecer nessa situação. Eu fui explosiva, eu fui intencional, eu fui estratégica, ou eu só fui reagindo a conforme foi acontecendo as coisas. Deixa eu me reconhecer e deixa eu reconhecer essa realidade. Ela tá positiva? Então eu vou replicá-la, certo? Tá dando bom essa estratégia? Eu vou fazer mais dela. Poxa, a mim não tá dando legal. Então, peraí, deixa eu reconhecer o que tá acontecendo. Certo? Esse é o primeiro passo, esse é o passo número 1. Esse é o R do rosa. Se eu não parar para refletir, reconhecer o que está acontecendo, positivo ou negativo, e me reconhecer no meio disso tudo, eu não consigo caminhar. Ou eu posso estar caminhando para onde eu não quero ir. Perfeito? Ponto número 2. Reconheci, eu vou buscar orientação. Eu percebi que eu preciso melhorar em tal ponto, em tal aspecto. Estou aqui escutando a aula da Milena. Guarda isso, mulher. Conhecimento liberta. Tudo que você não faz é porque você não sabia. Então não se culpa. Não se culpa. Se eu tô falando um monte de coisa que tá doendo, se acolhe, se dá um abraço agora. Se puder até de abraçar mesmo, assim, sabe? De falar, tá tudo bem, calma, corpinho, tá tudo bem. Você não sabia. Inclusive, eu passei o quadrante do aprendizado nos stories na segunda-feira. Falei, calma lá. Certo? Você foi num evento, você nem sabia que não sabia que existia um método. Como é que você vai se culpar por isso? Nem dá. Agora você sabe, mas você ainda não sabe fazer, porque só passaram 2 dias. Calma lá. Agora você vai entrar na fase de adaptação, terceiro quadrante da andragogia. Que é o quê? Eu vou buscar orientação para eu adaptar aquilo que eu sei com o que eu acabei de aprender para fazer um pouco melhor. Para que eu pare de ser reativa e comece a ser estratégica. Então, o S vem de estratégia, de ser estratégica. Certo? Eu vou parar de fazer de qualquer forma, eu vou começar a trazer intencionalidade estratégica. Escreve aí, a partir de hoje eu sou estratégica. Morre hoje a Nadine, a Gabriele, a Cláudia, a Pamela, a Fernanda, a Jéssica, a Su, a Jaque, reativa. A partir de hoje você é estratégica. Toda vez que você vai falar, deixa eu respirar, refletir, deixa eu buscar a melhor orientação para eu ser estratégica. Para eu ser estratégica. Beleza, vi que essa é a melhor estratégia para resolver esse problema aqui, para eu me comunicar, para eu me posicionar, para eu vender, qualquer que seja, tá? O seu objetivo. Aí você vai agir ao invés de reagir. O que eu sempre recomendo? Definir uma ação. Definiu a ação, certo? Vou fazer tal coisa. Por exemplo, vou na academia, tá bom? Comunica. Por quê? Porque se você comunicar, você vai ficar com vergonha de não fazer. Use isso a seu favor. Use a vergonha a seu favor, não contra você. E que tudo que você faça, se pergunta, tá alinhado com a minha missão? Tá alinhado com a minha realidade? Certo? Porque também, gente, se você for um pouquinho parecida comigo, você vai querer fazer 400 mil coisas. Eu tenho que olhar pra minha realidade. Opa, meu dia só tem 24 horas. Não vai dar pra eu fazer tudo que eu listei. Opa, tô a fim de fazer tal coisa, mas não tem nada a ver com a minha missão. Acho melhor eu dizer não, porque eu tenho um monte de outras coisas que eu preciso fazer. Pegaram isso daqui? Foi? Só que é babado, gente. Muito você, Fer? Põe 1000 coisas pra você fazer também? Ai, gente, a gente acha que a gente é Mulher Maravilha e não real, né? Eu sempre digo pra mim mesma, eu falo, Milena, você é mulher real, você não é Mulher Maravilha, minha filha. Esse dia aqui tá de Mulher Maravilha. Tira umas coisas que não vai dar tempo, não. Você
tá achando o quê? Que aí tá o 30 horas? Não, você só tem 24 mesmo. Tá? Socorro, Deus. E daí nós começamos os painéis. Mi, quais são os objetivos dos painéis nos Mulheres Reais? Que você veja mulheres como você compartilhando a jornada delas, para que você veja que é possível. Porque às vezes você olha para mim e me vê com 15 anos de trajetória, e você fala, ai meu Deus, vou demorar 15 anos. Não, 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 não. Ximena e Verônica foram 60 dias, vocês viram? Foi prova de fogo ali, certo? Tomaram a decisão. Na terceira edição, na quarta tava no palco. E gravando podcast, se posicionando e mudando o jogo. E mudando o jogo. E daí nós falamos do porquê tantas mulheres competentes ainda têm dificuldade de comunicar seu valor. Depois nós falamos sobre a importância da estrutura, de você olhar para a contabilidade, de você administrar isso direitinho. E a Carol Vilela falou sobre regularização. Muito importante, estava lá patrocinando com a Completa RH. Depois nós falamos, Michele Ortunes e a Raíza com a Casa Morgana, sobre a gente cuidar do nosso ambiente porque ele reflete quem nós somos. E daí eu disse para vocês, inclusive, isso está muito no livro da Louise Hay. Alguém aqui já leu Você Pode Curar Sua Vida? Gente, depois vocês me lembram, eu vou mandar um link para vocês, tá? Por favor, me lembrem, tá? Porque Você Pode Curar Sua Vida, ela diz muito pra gente, inclusive tem um seriado de uma japinha na Netflix que também é maravilhoso sobre isso, que é a forma como tá a nossa casa, a forma como estão os nossos guarda-roupas, a nossa gaveta de calcinha, sabe? De pijama, essa daí mesmo, essa. Diz muito sobre como nós estamos. Diz muito sobre como nós estamos. Qual é a nossa bagunça interna. Aí eu falei pra vocês, cuidado se vocês têm quartinho dos fundos, ele revela muito sobre a gente. E daí no quarto painel veio Dona Lidiane, que trouxe uma caravana da alquimia feminina, lembra de Porangaba? E a Fernanda Penteado, do ADF, né, do Alívio da Dor Feminina, para dizer que é possível crescer sem se abandonar. Lidiane tem loja há 11 anos, é comerciante há 11 anos. E se estruturou para abrir a mentoria dela, para de fato ter tempo, para poder estar lá no palco com a gente, sendo comerciante num sábado, gente, ela estava lá. Então dá, né? Trazer a Lidiane para o palco é muito disso, mostrar que é possível. A Fer, que está dentro da clínica Transforma Físio e que decidiu, mesmo estando dentro de uma clínica, abrir a tua própria metodologia porque ela via que ela fazia diferente. E com toda a simplicidade e amorosidade dela, né, gente? Que ela é um potinho de amor, uma fofa. Foi nos falar sobre a consciência corporal, a importância da gente olhar para as nossas dores femininas, para o nosso corpo. E daí eu trouxe para vocês que muitas de vocês já deixaram de se posicionar porque não sabiam o que fazer. Mas muitas deixam de se posicionar não porque não sabem, tá certo? Eu até falei, gente, como é que eu vou mentorar a Verônica? A Verônica tem uma agência de comunicação. A bicha é boa de comunicação. Só que às vezes não é sobre saber fazer, é porque tem um medo de não se sentir aceita. Quantas vezes a gente já começou algo, mas parou porque se sentiu sozinha no meio do processo? Quantas vezes diminuiu, mesmo tendo potencial, porque fulano vai pensar isso, ciclano vai pensar o quê? Se eu quiser aparecer? Se eu quiser ir para o palco? Se eu quiser isso? Se eu quiser aquilo? Quantas vezes você prometeu que dessa vez vai? É bem janeiro, né, gente? Dessa vez você falou, 2026 eu vou tirar aquele projeto do papel. Chegou maio, você falou, Jesus me ajuda. Tá lá. Ou você pensou, caramba, eu tô fazendo tudo certo, mas eu ainda não tô vendo resultado.
Quem é que acha que está fazendo tudo que pode e ainda não vê resultado? Foi a hora que eu passei a fórmula da efetividade, lembra? E eu contei para vocês que eu era muito eficiente. É isso, né, Jéssica? Sinto que posso fazer mais, mas eu nem sei o quê. E daí eu trouxe para vocês essa fórmula, gente, porque eu adoro ela. Adoro. Que é o quê? O que é ser efetivo? Efetivo é quando eu coloco uma meta, eu alcanço essa meta e eu consigo alcançar ela com constância. Então, eu bati a meta em janeiro, eu bati a meta em fevereiro, eu bati a meta em março, eu bati a meta em abril, eu bati a meta em maio. O que é isso? Não é só que eu bati a meta de vez em quando, percebe? Não é que eu comecei a me comunicar e parei. Comecei a vender, parei. Comecei a palestrar, parei. Não são ondas, é constância. Efetividade diz muito sobre você ser constantemente bom. Eficiência é sobre você fazer certo. Eficácia é sobre você bater a meta, atingir o alvo. Tem gente que é bom de bater meta, só que se precisar explicar e replicar isso pro outro, não sabe. Não sabe nem como chegou lá. Tem gente que tá fazendo tudo certinho. Bem fariseu, sabe? Eu era muito fariseu. Fazia tudo certo, correto. Mas e aí? É só sobre isso? Ser efetivo é você ser constante. 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 Em fazer o que precisa ser feito. Em chegar aonde você disse que ia chegar. E daí a gente vai observar que o problema não é falta de conteúdo, não é falta de curso, não é falta de terapia. É falta de estrutura e de sustentação para crescer. Para crescer. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Vou trazer um resumo rápido do que a gente viu até aqui, tá? Para sintetizar. Já faz uma horinha e pouquinho que a gente tá juntas? Vamos para um resuminho rápido. Primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Que ter clareza sem ter direcionamento não vai mudar. Que ponto, gente? Eu até posso saber que eu tenho que ir para esse rumo. Certo? Eu até sei. Mas se não tiver um direcionamento, a gente não vai mudar. Que o problema nunca foi que você não sabe. Eu quero que vocês tomem posse disso e escrevam agora no caderninho de vocês. O que eu sei é suficiente. O que eu sou é suficiente. Tu não precisa se formar em mais nada. Para lá, irmão, você é louca. Você já sabe. Tá bom? Você tá pronta. Você já percebeu que o evento, ele tem a função de despertar, mas não de transformar. Por que isso, Mi? Porque o que transforma a gente é neurociência isso. É ambiência, processo e método. Método que é aplicado, tá, gente? Não método só visualizado. Para a gente sustentar 60 dias, né, Chi? Precisava de ambiência, de um grupo de mulheres. Precisava de processo semanal. Precisava de passo a passo. Precisava aplicar. Não adianta eu falar e vocês não fazer. Também não resolve. Desculpa o termo, mas merda nenhuma. Eu tô falando porque você é um super case de sucesso, tá? Tenho um puto orgulho desses 60 dias porque você fez. Criou grupo, fomos tomar café juntas, certo? Tava lá, mudou perfil. Pensa numa mulher braba, gente, que aplica aquilo que
que recebe, que transborda aquilo que recebe. Você já percebeu que você não precisa de mais informação? É só condução na hora que você pensa em desistir. Porque se você não tivesse desistido lá atrás, tu já estava. Eu me comparo, às vezes, com quem fez os mesmos cursos que eu. Eu dei de exemplo para vocês o livro do Conrado Adolfo. Lembra que eu falei do marketing do 8Ps? Tá? E eu convivi naquele ecossistema do Conrado Adolfo por 3 anos. E eu ainda sigo as pessoas que estavam comigo lá, né? Eu ainda sigo as pessoas que estavam comigo lá. E tem muita gente que parou e por isso não chegou, percebeu? Recebeu do mestre dos mestres e parou. E daí, gente, eu não vou te vender um curso, porque o que eu almejo para mim não é mais um curso. Aliás, eu sou boa de gabaritar curso. Deus é mais. Quanta certificação, quanto curso que eu fiz. Mas o que eu realmente quero é um ambiente de crescimento. Por isso, o que mais me importa é vocês estarem na comunidade do WhatsApp, é a gente se encontrar uma vez por mês online gratuito para tratar desses temas do CPF e do CNPJ. Isso é a comunidade Mulheres Reais. Por isso que é um grupo no WhatsApp gratuito. Que tu pode, inclusive, chamar todas as suas amigas, se você quiser. Para a gente sentar uma vez por mês. E abrir essa roda. Esse é o objetivo. E daí eu passei para vocês uma oportunidade lá. Eu falei que hoje, quando não é dentro dos Mulheres Reais, esses são os preços para me acessar. Então, se você for comprar via Confraria da Cura, são esses os valores. Tá lá no meu site, aberto, para vocês verem. Mas eu trouxe para vocês a próxima turma. E teve muita gente me perguntando sobre o que era isso. E daí eu vou pedir licença para vocês. É um divisor de águas. Obrigada, Chi. Eu quero explicar para vocês o que é e o que não é, porque várias me mandaram mensagem, mas não deu para eu, de fato, tá, gente, responder todas no 1 a 1. Tá? O que é esse movimento? O que mudou da turma da Márcia, né, da Ximena que tá aqui, da Fer, para o que eu quero trazer para vocês agora? Primeira coisa, tempo. Nós tivemos 60 dias entre a primeira edição, entre a terceira edição e a quarta. Da quarta até a quinta edição, nós temos mais tempo. Por que isso? Porque eu trabalho Mulheres Reais nos 3 meses mais femininos do ano. Mês das mulheres, mês das mães, outubro rosa. Esses são os meses do calendário feminino do ano. Então, a gente teve Mulheres Reais em março. Nós tivemos agora em maio. Inclusive, tivemos os painéis de maternidade, né? Daqui a pouco eu já vou falar deles para vocês. Tivemos mamãe, como a mamãe da Márcia lá com a gente. Mamãe da Lid, né? Tinha várias mamães por lá. E nós vamos ter outubro rosa, inclusive para trazer consciências das partes físicas mesmo, certo? Temos a Bova aqui em Avaré, que teve com a gente já nas outras edições, para trazer consciência. Então, até outubro a gente tem mais tempo. Esse é o grande diferencial, ok? Para que vocês tenham mais tempo para caminhar dentro desse processo. E eu quis abrir aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, até para quem perguntou mais detalhes. Qual seria o calendário de encontros? Teve gente que veio me perguntar em box, eu até criei essa arte para trazer aqui para vocês hoje, tá? Essa próxima turma, ela começa dia 3 de junho e ela vai até 23 de setembro. De 3 de junho a 23 de setembro. Os 3 primeiros meses, que são as 12 semanas da metodologia mesmo, nós vamos ter os encontros quinzenais. Em setembro, nós vamos ter as aulas bônus, que eu sempre coloco em votação para entregar para vocês. Tá? Então, depois da metodologia, vem as aulas bônus. Além disso, tem as mentorias individuais, no qual vocês vão passar 4 mentorias da metodologia
da comunicação real e 2 mentorias com o nosso time de mentoras, certo? No qual eu vou conectar você com uma outra mulher real. Michelle está aqui para ser prova disso, ela foi lá dar depoimento do processo dela. Pamela está aqui, que é a hora que você vai estar na frente de uma outra mulher real e ela vai poder te olhar nos olhos e ver se o que você está querendo comunicar está sendo absorvido por alguém que não vai estar enviesado como eu. Por quê, gente? Eu pego amor em vocês, entendeu? Aí o que acontece? A gente precisa levar umas pessoas para falar umas verdades. Porque eu já tô querendo pegar no colo, já tô querendo levar para minha casa, entendeu? E a ideia é que por que tem 2 mentorias aqui? Você viu que eu falei que vocês vão ter 2 ao invés de uma? Porque eu vou pôr a galera da turma 1 para mentorar. Então, a ideia é que a Márcia vire mentora, a ideia é que a Ximena vire mentora, que a Fer vire mentora, certo? Por livre e espontânea pressão. Vocês estão podendo observar. Que é a hora de falar, ok, você recebeu, agora você retribui. Vai lá ajudar outra mulher a destravar o que está acontecendo no coração dela. Vai lá ouvir. Certo? Esse é o objetivo. Tá? Qual é o extra que não tinha da outra vez e que também está tendo agora? Então, da parte da mentoria, os encontros são esses. Só que encontro é diferente de entregável. Encontro é diferente de entregável. O que você vai receber nesses encontros, sejam em grupo ou seja individual, tá? Nós vamos, de fato, trabalhar comunicação, posicionamento, método e autoridade. Comunicação, posicionamento, método e autoridade. Então, se você hoje está com dificuldade de posicionamento, se você sente que algo invisível está separando você desse posicionamento de alto valor, o objetivo desses encontros, tanto em grupo, para que você acesse o conhecimento e a orientação, quanto no individual, para a gente olhar para o teu caso, para o teu momento, para o teu servir, você vai receber esse direcionamento. Tá? Você vai receber esse direcionamento. E eu quero abrir aqui um exemplo que ela não esteve lá no palco. Até por questões, né, pessoais. E ela vai estar no palco da próxima edição, porque eu quis muito honrar a vida dela. É o exemplo da Silvia. A Silvia, gente, é uma psicoterapeuta de excelência. A Silvia trabalha há mais de 20 anos com psicoterapia. É psicanalista, tá fazendo também psicologia de forma formal, é astróloga. Eu conheço a Silvia há muito tempo. E este, tá vendo aqui embaixo, era o posicionamento da Silvia. Esse era o Instagram da Silvia, tá, gente? A Silvia não tinha nada no Instagram dela do que ela fazia. E eu brinco, como ela é minha amiga, né? Eu falo, amiga, realmente você não tava nem no 10º andar, né? Você devia estar no 12º andar para alguém te achar. A pessoa tinha que subir no elevador, alguém tinha que guiar ela até o 12º, abrir a porta e falar, oi, quero ser atendida por você. Porque não tinha como a gente encontrar a Silvia. Até porque ela viveu uma transição de carreira da advocacia para a psicoterapia e ela nunca mais tinha alimentado esse perfil. Ao longo da mentoria, a gente foi reestruturando toda a esteira de produto da Silvia e esse é o resultado do novo posicionamento que ela está começando a alimentar desde a semana passada. Então, a gente foi traduzir o que é o grupo terapêutico da Silvia, como funcionam os encontros online, o que é a psicoterapia que ela faz, o que é a constelação que ela faz, quem ela é hoje. A gente foi trabalhar toda a identidade visual da Silvia. Agora, se você entra aqui, tem um descritivo do que ela faz, tem um link, a gente construiu o biosite da Silvia. Tá aqui. O grupo dela, que assim como tem o meu grupo gratuito, a gente criou o grupo gratuito da Silvia. O site da Silvia, então estou trazendo aqui um exemplo de um case real, tá? E daí a gente foi colocar no site quais eram os atendimentos dela,
Por que que a escuta dela é diferente? Quais são as formações da Silvia? Por que que o que ela faz é como ela faz, os valores, como que você consegue contratar os serviços dela, o que que é o mapa de revolução solar, o que que é a astrocartografia, que ela trabalha, né? A psicoterapia integrativa, o grupo terapêutico. A gente foi traduzir o que antes, gente. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Espera aí que eu vou abrir para mostrar para vocês como era a apresentação. O que que a Silvia encaminhava para os pacientes que entravam em contato com ela, certo? Então eu não conseguia achar a Silvia como fala? No Instagram, dessas formas, mas eu conseguia achar a Silvia recebendo uma indicação, né? Recebendo um desses processos. Tá, beleza. Se eu quisesse antes achar a Silvia, ela mandava um PDF. Vou mostrar o PDF para vocês qual a diferença de você receber um site, de você receber um PDF, tá? Tô tentando aqui abrir para vocês, mas tô conseguindo. Vou abrir a tela inteira, tá? Vou compartilhar minha tela inteira, que acho que vai ficar mais fácil de eu localizar. Tá dando para vocês verem agora, gente? O material da Silvia? Me dá um joinha aqui, só para eu saber. A Silvia mandava um PDF para as pessoas. O que que a gente fez? Traduziu esse PDF nesse site. Que a pessoa pode ter ele de forma responsiva no WhatsApp toda vez que entrar em contato com a Silvia. Deu para entender, gente, que eu não fiz nada, eu não criei nada, eu só traduzi quem a Silvia já era. Só que numa linguagem que uma pessoa com o celular na mão consiga entender. E que se procurar a Silvia, vai conseguir localizar e saber o que ela faz e ter um link lá para clicar para saber mais sobre ela. É muito mais credibilidade, né, Su? É muito mais credibilidade. E cada uma aqui a gente foi comunicando e trazendo de acordo com o que vinha para o mundo. O que eu construí com a Silvia, diferente do que eu construí com a Ximena, diferente do que eu construí com a Fer. Cada uma veio com uma demanda e uma realidade diferente. Há as que concluíram dentro dos 60 dias, há as que vão concluir depois. Por isso que eu estendi o prazo. Eu percebi que demandava mais tempo para que algumas coisas fossem digeridas. E tá tudo bem. Percebem isso? Cada uma tem seu tempo. Eu tô contando isso para vocês porque, como eu disse lá no evento, essa oportunidade está reservada para vocês. Para vocês. Mas eu vou abrir para todas as que foram nas outras edições. E se você está aqui, eu gostaria muito que você pensasse se você não quer dizer sim para tudo isso que a gente acabou de falar. Vou mostrar aqui para vocês agora o resultado da comunicação da Fer. Esse foi outro link que a gente criou, no qual a gente foi explicar o que era a mentoria que ela criou ao longo da nossa jornada. Com o site responsivo, com todo o processo do método dela. Da mesma forma, não existia isso antes. A gente foi criar isso juntas dentro do processo. Eu já disse sim, sábado. Sim, querida, seja muito bem-vinda. Vai ser uma alegria poder estruturar, extrair a tua essência, comunicar isso para o mundo. Que mais e mais e mais Suelens, Márcias, Fernandas, Jaques, Micheles, coloquem a tua voz, qualquer que seja o seu servir. Seja um legado como o da Márcia, seja uma mentoria como o da Fer, seja uma prestação de serviço que estava lá escondidinha como a da Silvia. Não importa. Essa é a tua mensagem. A gente só vai organizar ela para que ela possa acessar as pessoas que precisam ser transformadas por ela.
ok? Teve gente me perguntando qual era a diferença também de eu comprar só a mentoria ou eu comprar a mentoria e a formação, tá? Eu vou encaminhar esses links depois no grupo. Mas a formação, ela vai ser um pouco mais extensa, são 6 meses, 9 encontros, aos sábados, para que a gente possa trabalhar os 9 módulos da transformação feminina. Porque mentorar mulheres, atender, prestar serviço para mulheres é diferente de prestar serviço para homens. Então, a gente vai trabalhar as dimensões da psique feminina, o ciclo da transformação, o que é um planejamento estratégico feminino, como trazer uma gestão moderna, né, e um BSC para as 4 perspectivas de um negócio: financeira, clientes, processos e aprendizado. Gestão moderna e processos, inteligência artificial aplicada, condução de grupos e reuniões. E daí um processo de certificação mesmo do método com um projeto final para entrega, tá? Para que você consiga colocar o teu próprio método autoral e passar pelos exercícios de certificação. Lógico que vai ter laboratório prático, apostila, template, enfim, tá? Vai ter toda essa capacidade de suporte. Você pode adquirir só a formação, que até hoje é R$ 82 por mês. A partir de amanhã vai para 124. Ou você pode adquirir a formação e a mentoria, que daí são 12 vezes de 382. Ok? O objetivo aqui da aula é que vocês tenham clareza desse processo, porque teve muita gente me perguntando, e eu quis trazer clareza para cá, já para aproveitar e dar esta oportunidade. Oxe. Vocês estão me vendo? Travou aqui. Alô? Mandem um... Ah, subiu o joinha. Foi. Travou, agora destravou. Mas o objetivo é dar acesso, como eu falei para vocês. O objetivo de tudo que a gente faz dentro dos Mulheres Reais é suprir o próprio movimento, tá? Todo recurso entra para suprir o próprio movimento. Afinal de contas, né, gente? Vocês acham mesmo que tudo que a gente entregou neste evento foi míseros R$24? Senta lá, né, Cláudia? Senta lá. Adoraria que fosse, né, Márcia? Assim que as coisas funcionam. Na vida real, gente, na vida real não existe cafezinho grátis, não. A Márcia que levou café para nós, isso é raro. Normalmente não existe cafezinho grátis, horas. Normalmente não existe cafezinho grátis, tá? Depois eu mando os links lá no grupo para quem porventura ainda mais tiver dúvida. E a partir de amanhã a gente abre para que as outras, né, as outras que já tiveram nas outras unidades possam participar. Ah, lógico, você levou muito especial, né? Você mesma aqui plantou. E eu só deixei levar o restante porque era a Nayara, tá? Porque eu amo a Nayara, porque senão eu que ia levar o resto do café. Mas tudo bem, a gente agradece as amigas que contribuem. Nós fizemos aí uma pausa, né, para um almoço estratégico de network. Então, voltando aqui para a revisão do evento, para a gente fechar aqui a nossa aula. E daí nós tivemos nossa querida Márcia trazendo toda a experiência dela nesses bastidores da tecnologia, contando a sua história. A Nadine com a Raul Cacau que estava lá, gente. Meu Deus, o que é aquele cacau? Né? Trazendo toda a multiplicidade, foi quando eu expliquei para vocês a diferença de uma mulher multipotencial, certo? Porque uma mulher multipotencial, ela não vai fazer uma transição de carreira, uma progressão de carreira. Ela vai juntar todas as pecinhas desse quebra-cabeça para montar um posicionamento único. Então, se você que está aqui vê que não se encaixa em nenhum modelo, observa. Não é sobre excluir as pecinhas que te trouxeram até aqui, mas é sobre integrar as pecinhas que te trouxeram até aqui. Não vai copiar a estratégia de alguém, porque provavelmente se você é multipotencial, você vai precisar criar a tua forma de comunicação.
única, autêntica, multipotência, tá bom? Tivemos o nosso painel maravilhoso da maternidade real, Camila com a mãe com propósito, trazendo o que é ser mãe de adolescente, os desafios da jornada. A Dilma trazendo todo o olhar da psicomotricidade, da neuropsicopedagogia, do desafio que a gente tem e de muitas mulheres que têm de como viver uma maternidade sem se perder. Às vezes eu me identifico no papel de mãe, ou eu me identifico no papel de esposa, ou eu me identifico no papel de filha, e eu esqueço, né, gente? Eu esqueço do papel de ser mulher. E daí a gente falou muito sobre isso, sobre o desafio, né? Às vezes vem a culpa, ai, vou me comunicar agora, vou abrir um negócio, vou, né? Vou dedicar tempo para os meus projetos. E muitas mulheres sentem culpa. E foi muito importante trazer esse tema no mês das mães, tá, gente? Por isso que esse painel era muito especial, porque era mês das mães. Estão me ouvindo? Foi? Estamos travados, mas voltamos. Não sei, que eu não consegui apertar o botão, mas tá bom, estamos aqui. Tivemos a nossa maternidade com propósito, como eu estava falando para vocês, para que a gente tirasse um pouco da culpa desse processo, desse jogo. Ai, gente, estou na minha cozinha. Vocês estão vendo minha cozinha aqui? Minhas plantinhas? Meu pé de pitanga. Apresento vocês meu pé de pitanga. Eu sou dessas que planta pitanga num apartamento. Agora ficou melhor? Ah, melhor ainda, então. Perfeito. Dando para vocês para verem, tá ótimo. E daí nós fechamos com chave de ouro com a Jaque, a Fer Pazini e a Josiane França. E esse painel tinha muita função de mostrar alguém como a Jaque, que esteve no primeiro evento, sentada na primeira fileira, e estava no quarto evento, subindo no palco com a sua empresa exposta, plantando com amor, que deixou de ser o que era para se tornar a potência que é hoje, entregando lembrancinhas para a Ótica Santa Luzia, vendendo no mês da mãe, que nem água, né, amiga? E mostrando principalmente para as mulheres que estavam lá, que não é sobre excluir. A Jaque é um grande exemplo disso. Ela continua concursada pública, mãe de 2 adolescentes, mãe solo, que eu nem vou falar do ex-marido, senão já fico puta, porque eu então, né, acompanhei de perto todos os processos. E colocou mesmo assim esse filho para o mundo, que é Plantando com Amor, esse projeto lindo que tem lembrado lembrancinhas vivas, né, para mulheres reais como nós, mas para muitas outras empresas. Participado de feiras, começando a mentorar. Já que você escreveu, Má? Minha mãe gostou mais da... Não consegui ler. Cadê aqui? Minha mãe gostou mais das suculentas, disse que você vai cuidar muito bem. Adorei, adorei. Ai, vocês são demais, gente. Minha mãe pegou e levou para ela. Mais uma. Gente, você sabe que eu acredito que não dá para deixar com a minha mãe, que ela mata minhas plantas? A Jaque sabe disso. Quando eu mudei de São Paulo, virei nômade digital, eu levei minhas plantas para minha mãe matou todas. Minha mãe não consegue cuidar, gente. Ela tem que trazer para recuperar as plantas que ela mata. Quando eu vou lá, eu que tenho que cuidar das plantas dela. Eu te falar, patifaria. E daí a Jaque trouxe, né, Jaque, que a gente não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ser e. Né? Você pode estar, como a Márcia, né, na empresa com o esposo, cafeicultora, e agora colocar um legado para o mundo e ter 3, 4, 5 projetos. Você pode adicionar mulher, você não precisa mais excluir nada. Nós estamos em 2026, pelo amor de Deus. Já foi a época da exclusão. Que você tinha que ser uma coisa ou outra. Ou prosperar no amor, ou prosperar na carreira. Ou ser espiritual, ou ser materialista. Para com isso aqui. Ou presencial ou digital. Para com isso. É a era da integração. E daí Fernanda Pazini e Josiane França foi falar da importância do marketing de relacionamento. Que é como eu gostaria de fechar o nosso encontro de hoje.
Nós somos seres relacionais, nós andamos em bando. Nós crescemos juntas. Então, nós começamos o evento falando de network e nós fechamos o evento com capital relacional, com marketing de relacionamento. Que é a hora que eu quero te dizer que se você não é boa, se aproxime dos bons. Aprenda a fazer relacionamento. Gente, eu sou boa de capital relacional, mas o que eu tenho aprendido com a Josi, o que eu tenho aprendido com a Fer, porque eu cheguei aqui em Avaré não conhecendo um gato para puxar pelo rato, sabe assim? Cheguei aqui não conhecendo as pessoas. E que bom que existem mulheres que nos apresentam outras mulheres. E eu queria deixar uma frase para você, anota aí. Quando você for rezar à noite, você está se sentindo sozinha na jornada, faz a seguinte oração para Deus. Senhor, me apresenta as suas amigas. Senhor, me apresenta as suas amigas. Eu cheguei em Avaré aqui pedindo isso. Eu cheguei em Florianópolis pedindo isso. Eu cheguei em São Paulo pedindo isso. Eu cheguei em BH pedindo isso. Eu voltei para Botucatu 15 anos depois pedindo isso. E se hoje Mulheres Reais é desse tamanho, me emociona de falar. É porque ele me apresentou as amigas dele. Mulheres íntegras, mulheres reais, mulheres verdadeiras, que eu posso olhar no olho, que eu posso confiar. E isso para uma mulher que já foi traída de tantos jeitos, é tão especial para o meu coração. Mulheres incríveis, né, Jaque? Que Deus te apresente as melhores amigas dele. Que a gente possa se sentir viva, que a gente se apoie. Esse é o objetivo da nossa comunidade. Eu espero mesmo te encontrar em cada encontro mensal que a gente vai ter para bater papo. Alguns eles são um pouquinho mais densos, como o de hoje, que era mais conteudista, né? Porque era um aulão de revisão. Outros são mais rodas de conversa para a gente trocar. Outros eu trago quem tem me ajudado para também contribuir na vida de vocês. Né? Quero trazer a Josi para falar de marketing de relacionamento com vocês. Né? Quem está aqui também nos meus bastidores me ajudando. E a gente consegue isso. Quando a gente vê que uma conseguiu, a gente vê que a outra também consegue. Esse é o objetivo. Viu, amadas? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma ótima noite de sono, que essa aula frutifique no coração de vocês, que vocês tirem todas as crenças de que não dá para crescer junto, mas que vocês aprendam, de fato, do fundo do coração de vocês, que existem mulheres reais que estão fazendo acontecer e disponíveis para te ajudar a fazer acontecer também. Um beijo no coração de cada uma de vocês. A gente se vê lá no nosso grupo, no Instagram. Ai, gente, quem tiver não com a tela travada que nem eu, faz um print, tira uma foto, me manda, porque eu só não tô saindo porque tá subindo aqui, tá, gente, as mensagens de vocês, porque senão eu já tinha saído. Alguém tirou? Eu tô sorrindo aqui, ó. Tô aqui, para na posição. Ó, depois vocês mandem pra mim, tá bom? Mando sim, Su. Vou mandar pra vocês, tá? Vou reiniciar esta máquina e eu mando pra vocês, tá bom? Beijo no coração de cada uma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.